Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Depois de algum tempo sem vídeo, sim, tivemos aí um pequeno hiato, mas estamos de volta e vamos voltar com força aí nos vídeos. E nada melhor, né, do que voltar a gravar tendo técnico na seleção brasileira. Algo que já tinha algum tempo, que a gente estava literalmente sem nenhum técnico, né, desde a demissão do Dorival. E mesmo aí, considerando mais um tempo para trás, né, Dorival, Diniz, Ramon, não tava um negócio muito legal, né? Dá para se dizer que a gente meio que não teve um técnico de verdade desde o Tite, já tem alguns anos. Enfim, é bom ter um técnico. É certo que o Ancelotti, ele ainda não começa, né, na seleção brasileira agora. Se eu não me engano, o que está combinado parece é que ele só começa a treinar o Brasil de fato no dia 26, que ele passa a ser oficialmente o técnico da seleção, que dia 25 de maio, né, obviamente, vai ser o último dia dele no Real Madrid. Eu imagino que, né, todo mundo que esteja vendo aqui esse vídeo conheça o Ancelotti, pelo menos de nome, mais ou menos o que vem fazendo nos últimos tempos, sendo técnico do Real Madrid, já tem praticamente aí uns 5, 4 anos, né? Mas ele treinou outros grandes times que também o qualificam para essa função, né? Então, passando rapidamente aqui pelo histórico do nosso novo técnico, né? Ele começou lá atrás em dois times da Itália, né? O Ancelotti é italiano, então ele começou no Reggiana e depois no Parma, mas ainda nos trabalhos iniciais da carreira dele, isso lá nos anos 90, e depois começou a engatar só grandes times, né? Passou por Juventus, Milan, Chelsea, PSG, a primeira passagem do Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli, Everton da Inglaterra e agora de novo o Real Madrid, né, desde 2021. E é interessante frisar que ele nunca teve uma passagem de clube na carreira com menos de 50% de aproveitamento, além dos dois primeiros times do Parma e do Reggiana. Mas era uma situação muito diferente, né? Eram times que não tinham realmente uma capacidade competitiva tão grande. Mas desde a Juventus, ele tem mais de 50%. Com destaque para a primeira passagem dele do Real, em 2013, que ele teve 75% de aproveitamento, o que é bastante coisa considerando que esses grandes times competem em campeonatos complicados, se você tem Champions League ou Europa League, enfim, não é fácil você ganhar tanto. Então isso é um número muito interessante, né, aí considerando. E também é de se considerar o diferencial de gols, né, entre gols feitos e gols sofridos que ele teve no Real Madrid nessa passagem dele. 506 gols feitos e 237 gols sofridos, aproximadamente, né? O número não está 100% atualizado. Mas isso dá uma diferença de 269 de saldo de gol do Real Madrid desde 2021. O que é um absurdo, né? Você vê que é um time que ele conseguiu fazer ser muito ofensivo e ao mesmo tempo seguro na defesa. Ainda que, e é importante a gente frisar isso também, esse último ano do Real Madrid foi um ano extremamente complexo. Tiveram muitas lesões, a perda de alguns jogadores, como por exemplo o Toni Kroos, né, que se aposentou, que fizeram com que o time se mudasse muito assim do dia para noite. E o Ancelotti não foi 100% capaz de fazer o time acontecer da mesma forma. É difícil, né? Obviamente, foge do controle dele. Ele basicamente não tinha zagueiro mais na fase final de temporada. Ele estava tendo que improvisar jogo sem jogo também. E aí tudo desconjuntou, né? O ataque não estava mais funcionando da mesma forma, a defesa estava péssima. O Real Madrid acabou perdendo todas as competições, ainda está vivo na La Liga, mas tá fora já do campeonato. Falta 2, 3 rodadas e tá a 6 pontos, 8 pontos de diferença, algo assim. Então, virtualmente já está eliminado de tudo. E até por isso que ele saiu do Real Madrid e teve a oportunidade de vir para a seleção brasileira, senão ele não viria, né? Então, mesmo tendo esse ano ruim, o histórico dele nos últimos, cara, 25 anos é muito bom. Ele já viveu realidades diferentes, como por exemplo, treinar o Napoli, treinar o Everton, que não são os bichos papões dos seus determinados campeonatos, e mesmo assim ele foi bem sucedido, principalmente no Everton, na minha opinião. Ele fez o Everton jogar o futebol que ele não vinha jogando e que depois dele também não jogou, né? E também está acostumado com um medalhão, né? Ele já treinou caras como o Ronaldo, como o Kaká lá atrás no Milan. Está acostumado com jogador importante, jogador pesado, com vestiário conturbado e com dirigentes difíceis, né? No próprio Napoli, por exemplo, e no Chelsea, são casos de dirigentes complicados, né? E no Real Madrid também, o nosso querido lá não é flor que se cheire. Então ele é um cara acostumado, vai conseguir gerir, na minha opinião, bem essa questão com a CBF, que é uma entidade difícil, uma entidade cheia de problema, e também o vestiário da seleção brasileira, que é cheio de medalhão, cheio de jogador que acha que é o melhor do mundo,
e ele vai precisar fazer todo mundo jogar, e eventualmente certos atletas não jogarão, né? A gente tem aí a discussão do Neymar, que é um tópico no próximo vídeo, de se o Neymar deveria ou não jogar. O Neymar tem cadeira cativa, pelo que já fez, pelo jogador que é potencialmente, ou ele não deveria estar na seleção pelo que não joga há uns 2 anos? É uma discussão complicada, né? E tem toda uma questão de vestiário, toda uma questão de proximidade com os outros atletas, e que nenhum técnico aí dos últimos, desde o Tite, teve capacidade de lidar. Todos eles meio que perderam esse vestiário do Brasil com muita facilidade. Pareciam todos serem menores do que os jogadores que estavam lá. O Ancelotti é diferente. O Ancelotti vem para ser maior do que todos eles. E ele já está acostumado a treinar alguns jogadores brasileiros, tanto lá atrás quanto agora. Rodrigo, Vinícius Júnior. Vamos ver o que ele vai fazer com essa seleção. Eu aqui no canal já fiz um vídeo sobre o Ancelotti, falando o que ele poderia fazer com o Real Madrid quando o Mbappé chegou. Foi até um pouquinho antes, eu acho, do Mbappé chegar, quando ainda estava esquentando aquela conversa toda dele ir, dele não ir e tal. E eu fiz um vídeo tático explicando mais ou menos como que ele deveria montar o time do Real Madrid com o Mbappé, né? Então, se alguém se interessar mais ou menos para entender como ele pensa um pouco o futebol, já temos esse vídeo aqui no canal. Porém, eu vou lançar um vídeo nessa semana ou na próxima, bem mais aprofundado no estilo de jogo do Ancelotti. O que ele fez em cada clube que ele passou e o que a gente pode esperar para a seleção brasileira. Ele vai vir com 3 zagueiros, ele vai vir com 4 atacantes, ele vai vir com mais meio de campo, enfim. Eu vou trazer isso aí em breve, um vídeo mais completo, um pouco mais profundo também, mais longo, para falar especificamente do Ancelotti, agora que ele de fato é técnico da seleção. Porque também eu não aguentava mais, né? Eu não aguentava mais. Foi até o período que eu não tava fazendo aqui, né, muito vídeo pro canal, mas, cara, a cada 3 dias falavam-se de Ancelotti, só que não tinha muito o que dizer, né? Porque tava aquele vai, não vai, aquele e aí, vai acontecer, tudo era muito hipotético e finalmente agora temos um grande técnico, não tem jeito. A gente tem essa data FIFA vindo aí, né? E é bom a gente conseguir vencer, a gente conseguir ter resultados interessantes. É verdade que o Brasil não vai ficar de fora, de qualquer maneira, da Copa do Mundo, porque praticamente todos os times da América do Sul classificam, mas ainda assim é bom. O Brasil joga contra o Equador fora de casa e o Paraguai em casa, se eu não me engano. E são 2 jogos, não são fáceis, mas o Brasil tem mais que a obrigação de vencer, né? E isso daria um alento e um tempo para trabalhar, porque aí a próxima data FIFA seria só em setembro, e de fato o Ancelotti poderia, por exemplo, fazer a lista de convocados, né? Que é um tópico de um próximo vídeo aqui no canal também. Qual será a lista de convocados do Ancelotti? Eu acho que ele vai manter muito parecido com o que a gente já tem, né? Muito parecido com o que já foram nas últimas, talvez com algumas mudanças. Nessa agora. Mais para de setembro, eu já enxergo muito mais europeia essa lista. Ele não tem muito conhecimento do futebol brasileiro, não ainda, pelo menos, e eu acho que vai demorar um pouco para ele ter. E vai mais no que ele confia e no que provavelmente a equipe dele enxerga melhor, que são jogadores que jogam lá na Europa. Então eu já dou até esse preview aí desse próximo vídeo sobre as listas, né, que o Ancelotti vai fazer para a seleção. Mas eu espero que dê certo. E a gente tá aí na expectativa para ver como que o Brasil vem até animicamente em junho, ter bons resultados e aí fazer esse ciclo, esse resto de ciclo, mais ou menos um ano, para que a Copa do Mundo seja pelo menos legal da gente ver, né? Que a gente tem expectativa de que dá para ganhar, porque até então tava todo mundo um pouco desesperançoso, né? É isso então, voltamos aqui com os vídeos do canal, em breve, vídeo sobre a lista do Ancelotti e depois um vídeo um pouco mais aprofundado do que ele entende de futebol aí nos últimos 20 anos da carreira dele. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.